minha vida mudou. Aprendi ligar o botão do foda-se. No decorrer da minha vida, aconteceram várias situações, vários episódios aí, como episódios de uma novela, de um filme, como acontece na sua também. E me recordo de alguns que acabaram fazendo com que eu mudasse algumas coisas na minha vida. E não quero que você também interprete por mal essa situação, né? O contexto realmente desse conteúdo. É importante que você entenda o fundamento disso e que isso sirva de lição, de reflexão, para que você possa aí, na verdade, conciliar se achar conveniente com a sua vida. Mas, para isso, é claro, é importante que você fique comigo por durante esse vídeo, se inscreva aí no canal e, claro, não perca a oportunidade realmente de continuar aí vendo outros vídeos que têm o intuito de fazer com que você se desenvolva a nível pessoal e também a nível profissional. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Essa questão de aplicar de forma efetiva o botão do foda-se aconteceu porque, devido a algumas situações, como eu vinha dizendo, na minha vida, eu tive que reagir contra isso e, antes de reagir, na verdade, acabou havendo um constrangimento, um sofrimento muito grande, uma passagem ruim. E é natural que isso aconteça com muitas pessoas, né? Com pessoas que não têm aí a maturidade suficiente para entender as coisas. Bom, e não fique chateado ou chateada se está acontecendo com você, algo que te deixa triste, porque é natural que conforme o tempo vai passando, você vai encontrar aí uma melhor alternativa, uma melhor solução para os problemas. E foi assim comigo e vai ser assim com muitas outras pessoas. É que, na verdade, a maior parte do tempo não entendemos o propósito aí da situação, do contexto geral, né? Bom, mas primeiro, eu me lembro que quando era bem jovem, quando era criança, era muito tímido. Isso era uma coisa, então, que me incomodava demais. Eu tinha uma dificuldade tremenda em estar me relacionando, estar aí tentando me comunicar aí, né, com as pessoas. E já na minha família, meus pais, eles não tinham essa dificuldade. Pelo contrário, eles tinham até uma facilidade grande realmente em interagir com as outras pessoas. E eu ficava pensando, por que que eu sou assim? Então, automaticamente eu já comecei aí a me sentir mal diante dessa situação. E fui crescendo, né, com esse meu problema, digamos assim. E se você também tem dificuldade e isso te incomoda, deixa aí o seu comentário, é claro, que pode servir para outras pessoas. Por isso que é importante que você não perca a oportunidade de deixar aí o seu comentário. Bom, mas aí eu vou crescendo, me desenvolvendo, e isso vai me incomodando e eu acabo mudando o jogo através realmente de um comportamento que para mim não foi muito legal, que foi tentar agradar de qualquer maneira para ter pessoas ao meu lado. Então, não importava o que era necessário fazer, o que era necessário suportar, né? Ah, vamos para um churrasco e vamos beber a noite inteira. Vamos viajar 100 quilômetros e vamos para uma festa. Vamos, né? Depois que eu me tornei jovem, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, tal, enfim. Muitas vezes eu fazia sem mesmo estar afim de fazer, mas eu sentia aquela necessidade de estar incluído no meio realmente de um grupo, de mostrar para as outras pessoas também que eu fazia parte realmente daquilo e tinha uma certa influência. Coisa que, no final das contas, é muito vazio. Coisas que não deveriam, na verdade, fazer parte daquele contexto, daquela minha história, mas eu criei aí esse personagem, né, para poder realmente suprir aí essa necessidade ou essa fraqueza que eu tinha. E entendo dessa forma hoje. Bom, a partir do momento que então eu faço muitas coisas que acabam não trazendo nenhum tipo de benefício para mim, e pelo contrário, trazem só prejuízo, eu acabo entendendo que para muitas pessoas você pode fazer o que você bem queira, que você nunca
vai ter a consideração delas. É assim que funciona. Então, não adianta forçar demais, não adianta querer ser aquilo que não era, ou aquilo que não é, porque eu entendo exatamente dessa forma. Por mais que eu tentasse estar incluso, fazer o que era necessário, me desdobrar muitas vezes, nada daquilo justificava realmente o que acontecia depois. E muitas vezes eu acabava ficando muito decepcionado com algumas situações que aconteciam. Por exemplo, promovia uma festa com bebida, com comida, tentava organizar tudo de uma melhor maneira para recepcionar, para atender bem, dar atenção para todo mundo e depois havia só críticas. Quando eu comentava alguma coisa, algum projeto meu, que eu tinha vontade de fazer alguma coisa, algumas pessoas pegavam isso e espalhavam para meio mundo e traziam um constrangimento tremendo para mim depois quando não dava certo. E eu entendo que as pessoas, no final das contas, estavam fazendo o papel delas. Quem, na verdade, não estava fazendo o papel correto e se respeitando era eu, porque a partir do momento que eu ficava abrindo aí todas as referências, né, todas as ideias que eu tinha com relação à minha vida para outras pessoas, eu acabava nem me respeitando. Mas foi daí então que eu fui vivendo por algum tempo, sofrendo com essa situação, querendo realmente ter um valor por aquilo que eu fazia e, na verdade, o que eu estava fazendo tinha um preço e nada que tem preço tem valor. É assim que funciona. Então, aquelas pessoas que estavam envolvidas comigo pelas ações ali, né, pelos comportamentos, né, pelas festinhas, pelos passeios, pelas viagens, né, pelas baladas, enfim. A maior parte daquelas pessoas realmente, né, não agregavam em nada, elas estavam só pegando uma carona naquele momento e depois que aquilo acabasse, elas realmente iam seguir a vida dela e tchau, pronto, acabou. E também não existe problema nenhum com relação a isso. Desde que você comece a aplicar realmente o que deve ser aplicado, que é a lei do foda-se. É o foda-se sem maldade, na verdade. É o foda-se no sentido de vai conduzir aí a sua vida, né? Siga em frente, né? Deus que abençoe. Mas você meter esse botão do foda-se, apertar, ligar realmente para que você possa realmente ir para um outro nível, para um outro estágio, para que possa sobrar aí mais tempo para você. Então é isso, se a situação não está sob o seu controle, como não estava sob o meu controle, aquelas situações que me incomodavam, né? No sentido de realmente me transformar numa outra pessoa para interagir com as outras, sendo que eu não tinha essa habilidade, então eu forçava isso, aí eu conseguia reunir as pessoas, mas eu não tinha controle sobre aquilo que elas iam fazer depois. Eu não tinha controle sobre aquilo que elas iam sentir por mim, né? Eu poderia fazer o meu melhor, eu poderia respeitar, eu poderia tratar com carinho, eu poderia dar um suporte quando a pessoa precisava, mas isso não significa que a pessoa ou as pessoas iam, na verdade, estar sob o meu controle. Como outras várias coisas que me faziam sofrer, por exemplo, a morte de alguém me fazia sofrer demais. Eu sei que é um assunto realmente delicado, mas a gente tem que entender que todo mundo aí tem um começo, meio e fim. Infelizmente é dessa forma. Pelo menos por durante esse estágio de vida que estamos aqui agora, né? Se existem outras vidas também, não estou colocando isso em questão e o mérito nem é religioso, né? Na verdade, estou dizendo aqui para que seja criado um exercício, né? Um exercício que pode te auxiliar em muito aí, né? Que é realmente aplicar o foda-se de forma positiva, de forma realmente inteligente, né? Aplicar nesse sentido, fazer a incisão como médico, uma cirurgia, no final das contas, acrescentar esse botão em muitas coisas. Então, aquilo que não está sob o seu controle, foda-se. Por exemplo, a pessoa morreu lá, claro que eu vou sentir compaixão, eu não gostaria, compaixão é diferente de dó, tá? Tem muita gente que fala de dó, tal, mas isso, dó, na verdade, você sofre junto com a pessoa e não é isso que deve acontecer. Por quê? Porque não está sob o seu controle. Compaixão é diferente. Então eu não gostaria que tal situação acontecesse.
mas eu não fiz nada, eu não colaborei para que isso acontecesse e nem poderia fazer nada para evitar essa situação. Então, dentro desse contexto, está fora realmente do meu controle. Eu não posso, no final das contas, aí eu tenho que deixar isso para lá. É isso, estou falando dessa forma. Parece ser indelicado, mas eu não quero que sou indelicado. E não entenda dessa forma. Então, assim, mas sei lá, tem uma guerra. Oh, eu sei que é um problema, eu sei que existe uma. Mas está fora do meu controle. O que, que eu posso fazer? A minha opinião. Se a minha opinião pudesse, na verdade, eliminar aí as possibilidades de acontecerem guerras futuras, eu pode ter certeza que eu seria a primeira pessoa a colocar em evidência isso, né? O mundo acho que seria muito melhor aí sem realmente as guerras, né? Ah, mas em alguns momentos existe a necessidade, tá bom, se existir, então paciência. Mas o que eu estou querendo dizer é que não estou para discutir se isso vai adiante ou não, porque a minha opinião ela é insignificante. A minha opinião ela não muda, está fora do meu controle, é isso. Estou citando exemplos e não quero que ninguém me entenda realmente de forma negativa, não é esse o objetivo. O objetivo desse material, desse conteúdo, é fazer com que você entenda algumas coisas. Que, na maior parte das vezes, estamos pensando no outro, no que o outro vai pensar, e estamos esquecendo de viver a nossa vida. Estamos pensando em situações que estão fora do nosso controle. Por exemplo, é muito fácil ficar falando de política. Eu, na verdade, eu não faço esse tipo de comentário, né? Eu estou proibido de fazer esse tipo de comentário político ou de me manifestar com relação a isso. Por quê? Porque eu descobri que todas as pessoas têm o direito de fazer aquilo que está ao seu alcance político. E o que elas têm realmente para fazer é votar. Então eu não quero me manifestar com relação a isso, mas a questão é, para que eu vou ficar discutindo sendo que eu não vou mudar nada? Então, eu não vou perder tempo com isso. Agora, vem cá, o que eu posso fazer realmente na minha vida para que eu consiga mudar aí o contexto, mudar o jogo, transformar realmente aquilo que eu tenho em algo realmente muito maior. E também se o seu sonho não é transformar o que você tem num patrimônio maior, não tem problema nenhum. Tem pessoas que estão vivendo muito bem, elas querem no final das contas uma casa, um rancho, uma chácara na beira do rio, elas querem viver no meio da natureza, querem um sítio, né? Querem estar mais isolados, não existe problema. Eu respeito a opinião de todos e sei que as pessoas são diferentes e que existem, no final das contas, envolvidas nesse processo de diferença entre um indivíduo e outro. Existe uma infinidade de sonhos diversos. E claro que todo mundo tem razão dentro do contexto. Agora, para que você consiga viver o seu sonho, independente de ter ou de ser ou qualquer outra coisa, é necessário sim que você entenda isso. Apertar o botão realmente do foda-se. Fazer com que você deixe aí pessoas que não estão aí no final das contas sob o seu controle. Que você deixe situações que não estão sob o seu controle. Vai fazer com que você tenha mais tempo para conduzir a sua vida, para alcançar os seus objetivos. É isso. Então, pense nisso realmente com carinho e entenda que a maior parte do tempo ficamos perdendo uma infinidade de oportunidades porque apostamos em coisas que sabemos que não vai dar certo. Imagine quantos casamentos nesse exato momento estão precisando de um botão do foda-se. Aquele botão do cada um vai para lá. Cada um vai para um lado. Você vai para lá e você vai para lá. Já pensou quantas situações poderiam ser evitadas e resolvidas? Mas as pessoas ficam, na verdade, persistindo e persistindo e persistindo e persistindo e muitas vezes acaba realmente não dando certo e às vezes ainda dando algo muito mais do que errado. Então, eu estou citando isso como exemplo, mas existem outros vários exemplos. Quantas amizades que não são amizades? E faz aí o seu comentário, deixa aí realmente para que outras pessoas vejam alguma passagem sua, algum exemplo seu, né? Para que auxilie aí outras pessoas. Então, você deveria, na verdade, pensar um pouco mais nessa situação de autodefesa. O botão, na verdade, é só o botão foda-se, é só algo para ilustrar aí
que é, na verdade, dar um fim, dar um basta, né? Mas parece que fica um pouco mais emocionante, e fica mesmo, na realidade, falar aí, né? Fazer aí, criar realmente esse enredo em torno dessa situação. Bom, mas lembrando que é necessário, sim, trazer aí esse botão, trazer o limite e fazer com que a sua vida seja cada vez melhor e que você se aproxime de tudo aquilo que você queira. Lembrando que, para isso, é necessário se pagar um preço. E o preço realmente é esse. Fazer com que coisas que te interessam e pessoas que te interessam estejam mais próximas e aquilo que, na verdade, está fora do seu controle, fazer realmente que fique fora da sua vida. De forma positiva, sem desejar o mal, sem fazer o mal. Pode ter certeza que tudo vai dar certo e espero realmente do fundo do meu coração que esse conteúdo também tenha ajudado aí muitas pessoas a pensarem de forma diferente e, é claro, conduzirem a sua vida para algo muito maior. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, fui!